E aí, pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Dani e eu vou resolver agora a questão 16 da lista das aulas 47 a 50 do professor Rodolfo, tá? No enunciado, ele passa a primeira parte mais ou menos explicando ali a figura, que eu não coloquei aqui, né? Porque ia ser bem difícil de desenhar, ia ficar muito poluído. Mas a informação importante que ele dá é que essas duas figuras, daquele prisma hexagonal e a pirâmide, eles têm o mesmo volume, né? E a base de uma ali está dentro do outro, tal, que é basicamente o que está nesse desenho aqui que eu coloquei. Além disso, ele fala que a altura da pirâmide mede 12 centímetros. E aí ele pede a aresta do prisma, porque todas as arestas têm a mesma medida. Então, qual é a ideia, a sacada aqui? Para calcular o volume tanto do prisma da pirâmide, a gente sabe as fórmulas, né? A do prisma é a área da base vezes a altura, e a da pirâmide é a área da base, né? Aí da pirâmide, vezes a altura, só que dividido por 3. A área do prisma a gente consegue calcular fácil, chamando de L ali, as arestas, a gente tem um L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área de um dos triângulos equiláteros que aparecem, né? Eu desenhei ele bem fraquinho aqui para não ficar muito poluído, mas a gente tem 6 desses triângulos equiláteros na base, por isso que está multiplicado por 6 aqui. Então a área da base toda é o 6 vezes a área de um triângulo equilátero, vezes a altura, que é o próprio L também. Mas da pirâmide, a gente ainda não sabe exatamente qual é o lado desse triângulo maior. Então o que eu fiz? Eu também deixei aqui, né, a informação desses triângulos para ficar um pouco mais fácil de ver que a medida aqui, EC, elas são duas alturas desses triângulos menores aqui que formam aquele hexágono. Então, cada EC, né, o EC ou depois os outros lados, já que aqui é um triângulo equilátero, ele é duas vezes a altura de um triângulo equilátero aqui, né, desses menorzinhos, que vai ser L raiz de 3 sobre 2, a altura pequenininha aqui. Então, o EC mede L raiz de 3. E aí a gente consegue fazer o volume da pirâmide, porque aí a área da base vai ser L raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né, substituindo na forma do triângulo equilátero para esse maior aqui, com o lado arrumado, vezes a altura da pirâmide, que é 12 que ele deu, né, dividido por 3 ou multiplicado por 1/3 aqui, porque é da fórmula do volume mesmo. Na hora que a gente compara essas duas, a gente consegue cortar um monte de coisa. Os quadros cortam, a raiz de 3 corta. Depois, o 12 com o 3 aqui, a gente consegue simplificar. O 6 também vai cortar um monte de coisa, basicamente. E aí, o L vai ficar medindo 2 no final, que aí dá a alternativa C pra gente. Tudo bem? Então a ideia basicamente era só tentar achar um jeito fácil de encontrar o valor de EC aqui, né? Ou qualquer um dos lados para cá. Dava para fazer por lei dos cossenos também, alguma coisa do tipo aqui, já que a gente sabe que aqui é 120, daria no mesmo. E aí depois que a gente tem as fórmulas bonitinhas, a gente só sai cortando um monte de coisa até achar o L, né? Porque aqui a gente tem um L ao cubo, aqui a gente tem um L ao quadrado, então vai sobrar o L daqui com algum número desse lado, que é o 2. Tudo bem? Então, gente, o exercício é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês e até os próximos.